Para fazer esta árvore de Natal rendada, nós vamos usar aqui como base um cone de barbante, né? A gente costuma aí comprar barbante, aí sobra aquele cone, então é neste cone que nós vamos usar, fazer os pontos e usar como base para a nossa árvore. Então, o primeiro passo é fazer aqui esta rede para apoiar os nossos pontos. Vamos lá então. Fiz um laço mágico. Vou fazer 2 correntinhas, porque nós vamos trabalhar aqui em cima meio ponto alto. Então, aqui eu vou colocar 9 pontos, né? Então, já tenho 1, 2, e vou completar aqui o nosso laço mágico com 9 pontos, usando meio ponto alto. Terminei os meus 9 pontos aqui dentro do laço mágico, conto aqui as correntinhas, né? Na segunda correntinha, aqui daquelas que eu subi, eu fecho com um ponto baixíssimo e fecho o meu, puxando o fio, fecho o meu laço mágico. Subo aqui 1, 2 correntinhas e aqui mesmo eu já faço o meu primeiro aumento. Aumento 2 pontos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, outro aumento. Ou seja, 2 pontos aqui na mesma correntinha de base. E assim eu vou fazer por todo o meu trabalho aqui nesta segunda carreira, até formar 18 pontos. Terminei aqui os meus 18 pontos, fecho com um ponto baixíssimo e assim nós já temos aqui a parte de cima, que vai aqui em cima do nosso cone. Agora, nós vamos começar a nossa rede. 3 correntinhas, mais 3 correntinhas. 3 que equivalem a um ponto alto e 3 de espaçamento. Vamos pular 1, 2 pontos. No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas de espaçamento, pulamos 2 correntinhas de base, no próximo nós vamos fazer um ponto alto. E assim nós vamos aqui até o final desta carreira, fazendo um ponto alto, 3 correntinhas, pula 2 correntinhas de base, e na próxima nós fazemos outro ponto alto. Cheguei ao final desta primeira carreira da rede. Fiz aqui minhas 3 correntinhas, 2 pontos pulados, eu conto 1, 2, 3 correntinhas, e aqui dentro eu faço um ponto baixíssimo, prendendo aqui a minha correntinha. 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto que eu vou fazer, e 1, 2, 3, 4 de espaçamento. Faço o meu ponto alto sobre, aqui, coloco aqui no meio deste ponto alto aqui já feito, e faço um ponto alto. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas e prendo aqui no meio do meu ponto alto, fazendo aqui então outro ponto alto, como eu estava dizendo. Então, aqui na rede, nós vamos fazer sempre neste método: levantar 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, fazer as correntinhas de espaçamento e ponto alto sobre ponto alto por todas as carreiras. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras, tá? Nesse sistema, só muda aqui a quantidade de correntinhas de espaçamento. Então, eu vou deixar uma tabela aí para vocês, falando em cada carreira a quantidade de correntinhas que vai de espaçamento. Terminei minha 12ª carreira, fechei com um ponto baixíssimo aqui no terceiro
ponto da correntinha, e aqui eu vou fazer, então, 3 correntinhas, e aqui no meio, um ponto baixo, no meio dessas correntinhas aqui. Faço mais 3 correntinhas e prendo com um ponto baixo aqui no meio do meu ponto alto. 3 correntinhas, um ponto baixo aqui no meio. 3 correntinhas e prendo aqui no meu ponto alto. E assim eu vou até o final dessa carreira. Cheguei aqui no final, introduzo minha agulha aqui no meio e faço um ponto baixo para prender. Agora eu faço 1, 2 correntinhas e vou começar a fazer ponto meio alto, meio ponto alto agora, nesta carreira. Então, eu vou fazer aqui, nesse vão entre as duas linhas de correntinha, vou fazer 3 pontos meio alto. 1, 2, 3. Próximo vão, 1, 2, 3. E assim eu vou em cada vão, então, eu coloco 3 pontos. Vou introduzindo minha agulha em cada vão e vou fazendo 3 pontos, desta vez, meio ponto alto até o final. Cheguei aqui ao final da minha carreira, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu encerro e arremato com a agulha de tapeçaria por trás do trabalho. Agora, nós vamos começar o rendado da árvore. Já voltei minha lã aqui na minha agulha, introduzo aqui nesse vão, aqui pegando este ponto alto, faço um ponto baixo, 2 correntinhas, e aqui dentro eu vou colocar pontos altos. Então, esta primeira aqui, essas correntinhas, já equivalem a um ponto alto, e eu vou colocar aqui dentro um total de 6 pontos altos. Então, um ponto alto aqui, já equivale a um ponto alto, e eu vou colocar mais 5 lá dentro para formar os meus 6 pontos altos. Agora, nós vamos fazer ponto alto nesta correntinha de baixo aqui, que foi da nossa 12ª carreira. Ela tá presa aqui com um ponto baixo aqui no meio, mas isso não interfere em nada no nosso trabalho. Então, aqui nas 6 correntinhas, nós vamos fazer 16 pontos. Então, vamos fazer 8 aqui e 8 aqui, porque nós precisamos de 16 pontos altos nesta correntinha. Vamos lá, então? Vou começar, então, os meus pontos altos aqui nesta correntinha de baixo aqui da nossa 12ª carreira, junto com os pontos que vem da lateral, não tem espaçamento nenhum, já vai junto. Fiz 8 pontos altos aqui desse lado, minha correntinha aqui, meu ponto baixo que correu, eu puxo ele pra cá e faço aqui mais 8 pontos altos. Então, aqui nós podemos observar que nós descemos a lateral, fizemos aqui a parte das correntinhas de baixo, subimos agora a lateral novamente. Por quê? Porque nós vamos trabalhar em zigue-zague. Então, nós vamos fazer pontos altos aqui na lateral, embaixo, lateral, parte de cima. Desce, parte de baixo, sobe, parte de cima. Nós vamos zigue-zaguear aqui, fazendo desta forma os pontos altos. Então, aqui nesta carreira lateral, sempre 6 pontos.
Aqui embaixo, nós vamos fazer 16 pontos, então aqui também 16 pontos, aqui 6, 16, e assim a gente vai até o final desta carreira. Então, esta carreira com o rendado, eu trabalhei toda em zigue-zague, né? Começou a minha carreira aqui, eu subi, vim aqui pela última carreira de correntinha, desci, vim aqui, subi por aqui, e assim eu fui todinha em zigue-zague e terminei aqui. Agora aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo em cima deste primeiro ponto aqui, para encerrar esta carreira. Próxima carreira, vou fazer do mesmo jeito. Aqui eu faço 1, 2, 3 correntinhas, prendo aqui no meu fio essas correntinhas com um ponto baixo e já subo aqui mais 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto, né? Só para ligar essas 3 correntinhas, é só para ligar uma na outra. E aqui eu já começo os meus 16 pontos altos, certo? Então, ficou a correntinha de ligação, este que equivale a um ponto alto e o próximo ponto alto, e aqui eu já vou fazer mais 16. Então, eu venho por aqui com os 16, 6, 16, 6, e eu continuo em zigue-zague. O trabalho vai ser todo em zigue-zague. Então, aqui, nas carreiras que tem 6 correntinhas, nós vamos fazer 16 pontos altos. Nas carreiras que tem 5 correntinhas, nós vamos fazer 14 pontos altos. Nas carreiras que tem 4 correntinhas, nós vamos fazer 12 pontos altos. E na que tem 3 correntinhas, nós vamos fazer 10 pontos altos, tá? Então, vou deixar anotado aí para vocês. E aqui, em todo ponto alto, nós vamos fazer 6 pontos altos. Eu pego aqui 2 pontos e eu faço 3 pontos em cada ponto aqui, 3 carreiras, 3 pontos na verdade. 3 pontos com 3 pontos, pulo 2, 3 pontos com 3 pontos, e assim eu encerro a minha carreira de cima. Vamos dar início, então, à ponteira da árvore. Vamos fazer um laço mágico, e dentro deste laço mágico, eu vou colocar 9 pontos baixos. 9 pontos baixos dentro deste laço. Fecho o meu laço, subo 2 correntinhas, porque agora nós vamos trabalhar o meio ponto alto. Então, na próxima correntinha de base, nós vamos fazer 3 meio ponto alto aqui dentro. 1, 2, 3 pontos. Vamos virar o trabalho, pegar aqui, né? Pulo a correntinha e no ponto, nós aqui, no primeiro ponto, nós fechamos com um ponto baixíssimo e assim vai formar um ponto pipoca encaroçado, tá? Próximo ponto, nós vamos fazer um meio ponto alto. Então, aqui vai ser um meio ponto alto, um pipoca, um meio ponto alto, um pipoca, até o final da nossa carreira. Terminei aqui a minha estrelinha de 5 pontas, fecho aqui com um ponto baixíssimo, e aqui eu vou subir 2 correntinhas, 1, 2, e aqui mesmo eu já vou fazer um meio ponto alto. Próximo, pego o fio aqui atrás do ponto pipoca e faço também 2 meio ponto alto. Agora, então, eu vou fazer até o final desta carreira 2 meio ponto alto no ponto de intervalo e 2 atrás do ponto pipoca até o final desta carreira, ficando desta forma aqui a minha ponteira.
Se você quiser mais saliente aqui, as pontas da estrela, pode fazer também em ponto alto, elas ficam mais avivadas, certo? Fiz um ponto puff branco, deixei o link aí para vocês, para fazerem um ponto puff. Uma das pontas eu coloco aqui dentro com a agulha de tapeçaria do meu ponto puff. E essa parte aqui, só da bolinha, eu vou colocar aqui em cima, vou costurar por dentro, aqui em cima da minha ponteira. E assim eu fico com a minha ponteira pronta. Pego um pouquinho de enchimento, coloco aqui em cima da minha árvore e vou costurar o tampo aqui em cima, pegando aqui toda a volta da parte branca, aqui beirando o branco e o verde, para ficar em cima da minha árvore, bem costuradinha a ponteira, com linha e agulha comum de costura. Vamos lá? Ponteira costurada na minha árvore. Pego o meu cone, se ele for bege, eu pinto o cone de verde. E nós vamos dar agora continuidade. Encapei o meu cone com a árvore, agora eu puxo e essa parte de baixo que nós fizemos os pontos, meio alto, vai aqui fechar a nossa árvore. O bom desse sistema é que você depois pode tirar, depois do Natal, né, a árvore, dobrar e guardar, e o cone, descarta o cone, e no próximo Natal, coloca em um cone novo. Fiz 10 pontos puff para usar como bolinha na minha árvore de Natal. Feito o meu ponto puff, coloco o fio aqui para dentro, dos dois lados. Enfio este também para dentro e eu corto ficando só a bolinha. Fiquei só com a bolinha, escolho aqui o local que eu quero colocar a minha bolinha. Se for aqui, com a agulha comum e linha verde, eu costuro aqui a pontinha da bolinha, aqui por dentro do verde, e assim ela vai ficar fixa. Costurei todas as bolinhas na árvore e assim ela está finalizada. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Os altos. E na que tem 3 correntinhas, nós vamos fazer 10 pontos altos, tá? Então, vou deixar anotado aí para vocês. E aqui, em todo ponto alto, nós vamos fazer 6 pontos altos. Eu pego aqui 2 pontos e eu faço 3 pontos em cada ponto aqui, 3 carreiras, 3 pontos na verdade. 3 pontos com 3 pontos, pulo 2, 3 pontos com 3 pontos e assim eu encerro a minha carreira de cima. Vamos dar início então à ponteira da árvore. Vamos fazer um laço mágico e dentro deste laço mágico eu vou colocar 9 pontos baixos. 9 pontos baixos dentro deste laço. Fecho o meu laço, subo 2 correntinhas, porque agora nós vamos trabalhar o meio ponto alto. Então, na próxima correntinha de base, nós vamos fazer 3 meio ponto alto aqui dentro. 1, 2, 3 pontos. Vamos virar o trabalho, pegar aqui, né? Pulo a correntinha e no ponto, no primeiro ponto, nós fechamos com um ponto baixíssimo e assim vai formar um ponto pipoca encaroçado, tá? Próximo ponto, nós vamos fazer um meio ponto alto. Então, aqui vai ser um meio ponto alto, um pipoca, um meio ponto alto, um pipoca, até o final da nossa carreira. Terminei aqui a minha estrelinha de 5 pontas, fecho aqui com um ponto baixíssimo e aqui eu vou subir 2 correntinhas, 1, 2, e aqui mesmo eu já vou fazer um meio ponto alto.
Próximo, pego o fio aqui atrás do ponto pipoca e faço também 2 meio ponto alto. Agora, então, eu vou fazer até o final desta carreira 2 meio ponto alto no ponto de intervalo e 2 atrás do ponto pipoca até o final desta carreira, ficando desta forma aqui a minha ponteira. Se você quiser mais saliente aqui, as pontas da estrela, pode fazer também em ponto alto, elas ficam mais avivadas. Carreira junto com os pontos que vem da lateral, não tem espaçamento nenhum, já vai junto. Fiz 8 pontos altos aqui desse lado, minha correntinha aqui, meu ponto baixo que correu, eu puxo ele pra cá e faço aqui mais 8 pontos altos. Então, aqui nós podemos observar que nós descemos a lateral, fizemos aqui a parte das correntinhas de baixo, subimos agora a lateral novamente. Por quê? Porque nós vamos trabalhar em zigue-zague. Então, nós vamos fazer ponto altos aqui na lateral, embaixo, lateral, parte de cima. Desce, parte de baixo, sobe, parte de cima. Nós vamos zigue-zaguear aqui, fazendo desta forma os pontos altos. Então, aqui nesta carreira lateral, sempre 6 pontos. Aqui embaixo, nós vamos fazer 16 pontos, então aqui também 16 pontos, aqui 6, 16, e assim a gente vai até o final desta carreira. Então, esta carreira com o rendado, eu trabalhei toda em zigue-zague, né? Começou a minha carreira aqui, eu subi, vim aqui pela última carreira de correntinha, desci, vim aqui, subi por aqui, e assim eu fui todinha em zigue-zague e terminei aqui. Agora, aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo em cima deste primeiro ponto aqui, para encerrar esta carreira. Próxima carreira, vou fazer do mesmo jeito. Aqui eu faço 1, 2, 3 correntinhas, prendo aqui no meu fio essas correntinhas com um ponto baixo e já subo aqui mais 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto, né? Só para ligar essas 3 correntinhas, é só para ligar uma na outra. E aqui eu já começo os meus 16 pontos altos, certo? Então, ficou a correntinha de ligação, este que equivale a um ponto alto e o próximo ponto alto, e aqui eu já vou fazer mais 16. Então, eu venho por aqui com os 16, 6, 16, 6, e eu continuo em zigue-zague. O trabalho vai ser todo em zigue-zague. Então, aqui, nas carreiras que tem 6 correntinhas, nós vamos fazer 16 pontos altos. Nas carreiras que tem 5 correntinhas, nós vamos fazer 14 pontos altos. Nas carreiras que tem 4 correntinhas, nós vamos fazer 12 pontos aqui no meu ponto alto. E assim eu vou até o final desta carreira. Cheguei aqui no final, introduzo minha agulha aqui no meio e faço um ponto baixo para prender. Agora, eu faço 1, 2 correntinhas e vou começar a fazer ponto meio ponto alto agora, nesta carreira. Então, eu vou fazer aqui, nesse vão entre as duas linhas de correntinha, vou fazer 3 pontos meio alto. 1, 2, 3. Próximo vão. 1, 2, 3. E assim eu vou em cada vão, então, eu coloco 3 pontos. Vou introduzindo minha agulha em cada vão e vou fazendo 3 pontos, desta vez, meio ponto alto
até o final. Cheguei aqui ao final da minha carreira, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu encerro e arremato com a agulha de tapeçaria por trás do trabalho. Agora, nós vamos começar o rendado da árvore. Já voltei minha lã aqui na minha agulha, introduzo aqui nesse vão, aqui pegando este ponto alto, faço um ponto baixo, 2 correntinhas, e aqui dentro eu vou colocar pontos altos. Então, esta primeira aqui, essas correntinhas, já equivalem a um ponto alto, e eu vou colocar aqui dentro um total de 6 pontos altos. Então, um ponto alto aqui, já equivale a um ponto alto, e eu vou colocar mais 5 lá dentro para formar os meus 6 pontos altos. Agora, nós vamos fazer ponto alto nesta correntinha de baixo aqui, que foi da nossa 12ª carreira. Ela tá presa aqui com um ponto baixo aqui no meio, mas isso não interfere em nada no nosso trabalho. Então, aqui nas 6 correntinhas, nós vamos fazer 16 pontos. Então, vamos fazer 8 aqui e 8 aqui, porque nós precisamos de 16 pontos altos nesta correntinha. Vamos lá, então? Vou começar, então, os meus pontos altos aqui nesta correntinha de baixo aqui da nossa 12ª carreira. Para fazer esta árvore de Natal rendada, nós vamos usar aqui como base um cone de barbante, né? A gente costuma aí comprar barbante, aí sobra aquele cone, então é neste cone que nós vamos usar, fazer os pontos e usar como base para a nossa árvore. Então, o primeiro passo é fazer aqui esta rede para apoiar os nossos pontos. Vamos lá, então. Fiz um laço mágico, vou fazer 2 correntinhas, porque nós vamos trabalhar aqui em cima meio ponto alto. Então, aqui eu vou colocar 9 pontos, né? Então, já tenho 1, 2, e vou completar aqui o nosso laço mágico com 9 pontos, usando meio ponto alto. Terminei os meus 9 pontos aqui dentro do laço mágico, conto aqui as correntinhas, né? Na segunda correntinha, aqui daquelas que eu subi, eu fecho com um ponto baixíssimo e fecho o meu, puxando o fio, fecho o meu laço mágico. Subo aqui 1, 2 correntinhas e aqui mesmo eu já faço o meu primeiro aumento. Aumento 2 pontos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, outro aumento. Ou seja, 2 pontos aqui na mesma correntinha de base. E assim eu vou fazer por todo o meu trabalho aqui nesta segunda carreira, até formar 18 pontos. Terminei aqui os meus 18 pontos, fecho com um ponto baixíssimo, e assim nós já temos aqui a parte de cima, que vai aqui em cima do nosso cone. Agora, nós vamos começar a nossa rede. 3 correntinhas, mais 3 correntinhas. 3 que equivalem a um ponto alto e 3 de espaçamento. Vamos pular 1, 2 pontos. No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas de espaçamento, pulamos 2 correntinhas de base. No próximo, nós vamos fazer um ponto alto. E assim nós vamos aqui até o final desta carreira, fazendo um ponto alto, 3 correntinhas, pula 2 correntinhas de base, e na próxima nós fazemos outro ponto alto. Cheguei ao final desta primeira carreira da rede, fiz aqui minhas 3 correntinhas, 2 pontos pulados, eu conto 1, 2, 3 correntinhas,
E aqui dentro eu faço um ponto baixíssimo, prendendo aqui a minha correntinha. 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto que eu vou fazer, e 1, 2, 3, 4 de espaçamento. Faço o meu ponto alto sobre, aqui, coloco aqui no meio deste ponto alto aqui já feito, e faço um ponto alto. Agora eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas e prendo aqui no meio do meu ponto alto, fazendo aqui então outro ponto alto, como eu estava dizendo. Então, aqui na rede, nós vamos fazer sempre neste método: levantar 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, fazer as correntinhas de espaçamento e ponto alto sobre ponto alto por todas as carreiras. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras, tá? Nesse sistema, só muda aqui a quantidade de correntinhas de espaçamento. Então, eu vou deixar uma tabela aí para vocês, falando em cada carreira a quantidade de correntinhas que vai de espaçamento. Terminei minha 12ª carreira, fechei com um ponto baixíssimo aqui no terceiro ponto da correntinha, e aqui eu vou fazer, então, 3 correntinhas, e aqui no meio, um ponto baixo, no meio dessas correntinhas aqui. Faço mais 3 correntinhas e prendo com um ponto baixo aqui no meio do meu ponto alto. 3 correntinhas, um ponto baixo aqui no meio. 3 correntinhas e prendo